O tema dessa aula é sobre rochas metamórficas. O que são rochas metamórficas? São rochas que, inicialmente formadas sob certas condições de temperatura e pressão da crosta terrestre, ao serem posicionadas em novas condições dentro da crosta por movimentos tectônicos, sofrem a ação das novas condições de temperatura e pressão da crosta, que promovem transformações no estado sólido, resultando em modificações na textura, na estrutura e ou também na mineralogia. Esse processo de transformação é designado metamorfismo. Temos aqui alguns exemplos. Nós temos aqui uma figura que mostra um granito, que é uma rocha ígnea plutônica, um arenito, que é uma rocha sedimentar, cujos fragmentos que a constituem são do tamanho areia, e o calcário, que também é uma rocha sedimentar constituída essencialmente por carbonatos, que são os minerais principais. Ao sofrer metamorfismo, o granito se transforma em um gneiss, e nós podemos observar aqui a existência de foliação nesse gneiss. O arenito se transforma em um quartzito e o calcário se transforma por metamorfismo em mármore. Um ponto importante do metamorfismo são as condições de temperatura e pressão em que ele ocorre. Esse é um diagrama PT, onde a T, que é a temperatura, está expressa em graus Celsius, no eixo horizontal na parte superior da figura. A pressão está expressa em quilobar no eixo vertical à esquerda e no eixo vertical à direita nós temos a profundidade na crosta. Então, por exemplo, nós podemos correlacionar que mais ou menos a 50 km de profundidade na crosta a gente vai ter uma pressão de mais ou menos 15 quilobares. Em cinza estão representadas condições de temperatura e pressão que não são encontradas na Terra. Em amarelo, no canto superior esquerdo, nós temos o campo da diagênese, que é o processo que transforma sedimento em rocha sedimentar, cujas pressões são sempre superiores a 10 quilobares e a temperatura pode variar, até algo em torno de 250 graus Celsius. Em laranja, nós temos o campo do metamorfismo, cujas temperaturas variam de 250 até 600 ou 700 graus Celsius, E em vermelho o campo ígneo, onde o material nessas condições vai estar fundido, ou seja, é o campo das rochas ígneas. A linha A, ela representa a curva de fusão para granitos sob condições hidratadas, ou seja, se eu tiver água no sistema, os granitos começam a se fundir nessas condições aí de temperatura que vai variar, obviamente, com a pressão. E a linha B, ela representa a curva de fusão dos granitos para condições anidras, ou seja, sem presença de água. O asterisco, ele indica exatamente as condições de pressão mais elevadas que são retratadas na crosta terrestre, que fica algo em torno de 40 quilobares. Quais são os agentes do metamorfismo? O primeiro deles é a temperatura, T, que está relacionada diretamente com o grau geotérmico. Depois nós temos a pressão, seja a pressão litostática, representada pela letra P normalmente, e a pressão litrostática é a pressão do corpo rochoso dentro da crosta terrestre, ou seja, envolto por rochas, como nós já discutimos anteriormente. Temos também a pressão dirigida, que é o estresse, e temos soluções químicas ativas que funcionam como catalisadores ou são responsáveis também por alguma pressão de fluidos que possa ocorrer. As principais soluções químicas ativas é a água e o gás carbônico. Dependendo dos agentes do metamorfismo que vão atuar, o metamorfismo pode ser classificado em metamorfismo regional,
que ocorre em extensas regiões da crosta terrestre, associado ao limite entre as placas tectônicas, e porque ocorre em regiões extensas é designado regional. Os agentes atuantes no metamorfismo regional são a temperatura, a pressão litostática, a pressão dirigida ou estresse e os fluidos. E esses agentes vão ocorrer de forma variável ao longo dessa região extensa, onde o metamorfismo regional se desenvolve. O tempo de desenvolvimento desse tipo de metamorfismo são de centenas de milhares de anos. As rochas vão apresentar sempre estruturas secundárias devido à presença do estresse, como foliações, dobras e lineações. As rochas mais comuns observadas ao longo dessa extensa região vão ser ardósias, filitos, xistos, gneiss, anfibolitos, granulitos e migmatitos. E essas rochas vão aparecendo de acordo com o aumento da temperatura, sendo que os migmatitos representam exatamente a região marcada no gráfico anterior por aquele limite, a linha A, onde a gente tem o início da fusão das rochas dentro do campo hidratado, né? E essa fusão parcial gera esse tipo de rocha designada migmatito, que é uma rocha híbrida, em parte constituída por porções metamórficas, em parte constituídas pela fusão parcial das rochas e a formação desses granitos, que vão cortando as rochas metamórficas. Essa é uma figura esquemática representando o metamorfismo regional associado ao limite entre placas convergentes, onde a placa oceânica à direita afunda ou subducta sobre a placa continental à esquerda, formando uma cordilheira de montanhas. A extensão do metamorfismo pode ser observada através dessa escala localizada no canto inferior direito da figura. Ela é da ordem de 200 km de extensão. E aqui nós temos então a formação de ardósias, filitos, micaxistos, anfibolitos e gneisses. E também migmatitos, gerados exatamente na região por fusão parcial da crosta oceânica e da própria crosta continental, que conforme uma placa afunda sobre a outra vai aumentando a temperatura, funde parcialmente, esses granitos vão ascendendo e vão gerando, na mistura desse metamorfismo, as rochas migmatíticas. O segundo tipo de metamorfismo é designado de contato ou termal, ocorre nas rochas encaixantes ao redor de intrusões magmáticas, que formam uma auréola de contato. O agente principal é a temperatura, que está associada a essa intrusão magmática. O gradiente térmico ele é mais elevado, próximo à intrusão, e vai diminuindo conforme a gente vai se afastando dessa intrusão magmática. A rocha característica é designada de Hornfels ou cornubianito, e essa rocha não apresenta foliação, já que o agente é a temperatura. E a extensão do metamorfismo ela é variável, porém ela é restrita. Ela é variável porque depende do tamanho, da dimensão dessa intrusão. Mas, de qualquer jeito, ela é bem menor do que o metamorfismo. Essa é uma figura esquemática mostrando o metamorfismo de contato ou termal. De contato porque nós temos aí o granito intrusivo, né, localizado à esquerda. Temos também uma noção da dimensão desse metamorfismo, né, já que mais ou menos 1 centímetro corresponde a 100 metros. Lembre-se que na figura anterior era 100 quilômetros, né? E conforme a gente vai se afastando desse corpo granítico, a temperatura vai diminuindo, ou seja, o metamorfismo vai ficando cada vez em condições de temperatura menores. O terceiro tipo de metamorfismo é designado metamorfismo dinâmico ou cataclástico. Ele ocorre localizado ao longo de falhas e zonas de cisalhamento. O agente principal é o estresse, que é a pressão dirigida. A energia mecânica relacionada a essa movimentação
né, das falhas e zonas de cisalhamento provoca a cominuição, que é a deformação e recristalização dos grãos em grãos de tamanho cada vez menores. São comuns estruturas secundárias como foliações e lineações, principalmente as lineações de estiramento relacionado à pressão dirigida. E as rochas características desse tipo de metamorfismo são os milonitos e cataclasitas. Nessa figura esquemática, cuja escala também está 1 centímetro para cada 100 metros, nós temos aqui uma falha transformante, né, mais ou menos na direção leste-oeste, na diagonal da figura. Mais próximo à falha, nós temos a formação de ultramilonitos, passando a milonitos e a protomilonitos, que são rochas menos deformadas. O quarto tipo de metamorfismo, ele é chamado de metamorfismo de soterramento. Ele ocorre durante a subsidência de bacias sedimentares devido ao espesso empilhamento das rochas e consequente isostasia. Ou seja, na bacia sedimentar, o material vai se acumulando e o peso desse material que vai se acumulando na bacia promove, por isostasia, o afundamento ou a subsidência dessas rochas. O agente principal é a temperatura, associado com a pressão litostática. As temperaturas do metamorfismo de soterramento não ultrapassam os 300 graus Celsius. A rocha característica formada é a ardósia. E os minerais mais característicos que são cristalizados nesse tipo de metamorfismo são zeólitas, prehnita e pumpelleita. Essa é uma figura esquemática mostrando o metamorfismo regional. No eixo vertical, nós temos a profundidade, então, dada em quilômetro, então a 0, 1, 2 e sucessivamente. Conforme a profundidade vai aumentando, nós vimos que existe também um aumento no grau geotérmico. Então, nós temos aqui um fluxo de calor proveniente dessa profundidade e também uma pressão litostática atuante. O quinto tipo de metamorfismo é o metamorfismo hidrotermal, que resulta da percolação de água quente, como o próprio nome do metamorfismo já diz, ao longo de fraturas e dos poros das rochas. O agente são fluidos quentes, em especial a água. As transformações metamórficas, conhecidas como metasomatismo, se desenvolvem por meio de trocas iônicas entre essa água quente e as rochas. As temperaturas são baixas, variam entre 100 e 370 graus Celsius e ocorrem associado a bordas de intrusões ígneas que são exatamente a fonte dessas águas hidrotermais. São comuns a ocorrência de minerais minérios e também de gemas, ou seja, minerais que são utilizados em gemologia. Ou seja, são comuns a ocorrência de minerais minérios e gemas, que são minerais utilizados em joalharia. Essa é uma figura esquemática mostrando como se dá o metamorfismo hidrotermal. A escala é mais ou menos 1 centímetro, correspondendo a 100 metros, como podemos ver no canto inferior à direita. Nós temos à esquerda, podemos ver a intrusão granítica e esse granito, né, esse magma granítico, conforme vai se resfriando, no final sobram os gases. Esses gases tendem a escapar buscando, né, as regiões de fraqueza da rocha encaixante e eles vão penetrando, formando esses veios hidrotermais. E a reação entre esses veios hidrotermais e a encaixante forma uma zona de alteração hidrotermal e aí, então, é onde se dá esse metamorfismo hidrotermal. O sexto tipo de metamorfismo é o metamorfismo de fundo oceânico. Ele ocorre nas proximidades das cadeias mesoceânicas, em regiões de placas divergentes. O agente é a água do mar que é aquecida ao percolar as fraturas dessa crosta que está sendo formada e pode ser considerado um tipo especial de metamorfismo hidrotermal. Essa é uma figura esquemática mostrando o metamorfismo de fundo oceânico.
Nós temos no canto inferior à direita a escala na horizontal de 1 quilômetro, para que a gente tenha uma noção de como esse metamorfismo se desenvolve, né? Aí no centro da figura nós temos a cordilheira mesoceânica e o rift, ou seja, as fraturas por onde o magma proveniente da fusão parcial do manto ascende. A água penetra por essas fraturas, é aquecida e acaba reagindo, né, e provocando então essa alteração hidrotermal, né, dos sedimentos e da própria crosta oceânica recém-formada. Por fim, nós temos o metamorfismo de impacto, que ocorre em extensão reduzida em locais que foram submetidos a impacto de grandes meteoritos. A energia do impacto do meteorito ele é dissipado na forma de ondas de choque que promovem a fratura e o deslocamento de rochas, formando uma cratera de impacto. E a temperatura é o agente principal, né, que pode chegar a algo em torno de 5.000 graus Celsius, o que vaporiza o meteorito e funde as rochas. E a pressão produzida pelo impacto ela é tão elevada que chega à ordem de 1.000 kbar. As rochas características são os tectitos e os impactitos. Essa figura esquemática nós vemos aí uma cratera de impacto. Então o meteorito caiu nessa região, ele fratura a crosta, né? Ele, devido à temperatura elevada causada pelo impacto, pelo atrito, ele pode fundir parte desse material. Esse material também pode ser jogado, né, para a atmosfera, que são os tectitos. Nessa segunda imagem nós podemos observar, talvez de uma forma mais interessante, esse impacto, né? Então no primeiro momento ele fratura, ele joga para a superfície material tanto do meteorito quanto da região que ele impactou, e depois a temperatura vai se dissipando e vai fazendo uma zona de metamorfismo relacionada exatamente a esse impacto do meteorito. Aqui nós temos uma cratera de impacto, né, no Arizona. Ela tem mais ou menos 1,3 km de diâmetro e 175 metros de profundidade. Então, nessa região nós vamos encontrar rochas de metamorfismo de impacto. Essa é uma brecha de impacto, parecida com a brecha que nós vimos em textura de rocha ígnea, uma brecha ígnea, só que o material fundido que solda esse material anguloso, ele é gerado pela fusão da rocha, mas devido ao impacto do meteorito. Um aspecto interessante do metamorfismo são os minerais índices do metamorfismo que são observados em rochas pelíticas, que são rochas sedimentares de granulometria fina, argilitos e siltitos. Esses minerais índices do metamorfismo, eles indicam as condições de formação da rocha. Então, nesse gráfico, nós podemos ver à esquerda o campo da diagênese. Então, nas rochas sedimentares podem ser encontradas clorita, mica branca, albita. A partir do campo do metamorfismo, que pode ser de baixo grau, intermediário e alto, estando esses termos associados principalmente às variações de temperatura, né? A clorita continua persistindo e se tornando um pouco mais cristalina nas condições de baixo grau metamórfico, mas a uma determinada temperatura ela deixa de existir e se transforma, se recristaliza como biotita. Depois nós também temos, nas condições de grau intermediário, além da biotita, nós temos a presença, a cristalização de granadas, estaurolita e cianita. A estaurolita e a cianita, em condições de alta temperatura, deixam de existir, passando a existir no lugar delas a silimanita, que seria um mineral indicador já de elevada temperatura, início de fusão parcial, início de formação de magma.
Então, estão aqui destacados os minerais índices do metamorfismo. Passamos então agora a falar sobre as classificações que podem ser utilizadas, classificações simples que podem ser utilizadas para rochas metamórficas. Então, identificamos que a rocha é metamórfica a partir das suas texturas e estruturas, principalmente as estruturas secundárias, e a partir daí a gente pode classificar as rochas. Então, a rocha metamórfica pode ser classificada quanto a rocha inicial ou protólito. Se a rocha inicial era uma rocha ígnea, a rocha metamórfica vai ser classificada como ortometamórfica. Se o protólito era uma rocha sedimentar, a rocha metamórfica vai ser classificada como parametamórfica. E se a rocha inicial já era uma rocha metamórfica, e for possível observar diferentes tipos de metamorfismo atuando sobre ela, ela pode ser classificada como uma rocha polimetamórfica. Também podemos classificar as rochas quanto ao tamanho médio dos grãos, ou seja, quanto à granulometria da rocha metamórfica. Para essas rochas são utilizadas os termos fino, quando os minerais têm em média menos do que 1 milímetro, médio, quando o tamanho médio dos minerais varia entre 1 e 5 milímetros, e grossa, quando os minerais apresentam tamanho variando entre 5 e 30 milímetros. As rochas metamórficas também podem ser classificadas quanto ao grau de metamorfismo, que está relacionado às condições de temperatura e pressão sob as quais elas se formaram. Então, mais uma vez, nós temos aqui um gráfico de pressão e temperatura. A pressão está representada no eixo vertical à esquerda em quilobar, no eixo vertical à direita em profundidade em quilômetros e no eixo horizontal inferior a temperatura está representada em graus Celsius. O grau metamórfico ele aumenta da esquerda para a direita. E nós temos então a ardósio-filito, representando rochas metamórficas de grau baixo ou de baixo grau metamórfico, o xisto e o xisto azul, que são rochas de grau intermediário, sendo que o xisto azul ele só se forma sob condições de pressão elevadas. O gneiss, que é nessa passagem do grau intermediário para o grau alto, e o migmatito, que já está saindo do grau alto, entrando exatamente no campo ígneo. Lembrando que o migmatito é uma rocha híbrida que tem porções que são metamórficas e porções que são ígneas. Uma classificação um pouco mais complexa para as rochas metamórficas envolve a mineralogia e a estrutura da rocha. Ela é mais complexa, porém ela nos permite nominar as rochas. Então, ela envolve mineralogia, que vai ser observado nessa parte superior com essas linhazinhas, onde os minerais estão aí descritos, e a textura. Quanto à textura, as rochas podem ser foliada ou não foliada. Tanto as foliadas quanto as não foliadas podem ser classificadas quanto à granulometria. Porém, no caso das rochas foliadas, o fato dela ter granulometria fina, média e grossa, juntamente com a composição mineralógica, vai fazer com que a gente consiga dar um nome para elas. Então, vejamos em relação aos minerais. Limitado por essas linhas, nós temos aí os argilominerais. Aqui as micas, seja moscovita, biotita, clorita, o quartzo, ali em cima, os feldspatos, os anfibólios, novamente aqui o quartzo, a calcite dolomita. É interessante que a gente observe a textura que está envolvida, né? E a serpentina. E, por fim, outros minerais como granada, piroxênio, epidoto, anfibólio e lá vai.
Então vamos ver como é que a gente usa esse gráfico. Então, as rochas foliadas de granulometria fina, constituídas essencialmente por argilominerais, micas, quartzo e feldespato, são designadas ardósia. E a ardósia é uma rocha que se forma em grau metamórfico baixo. Se ela tiver a granulometria média e for constituída essencialmente por micas, feldespatos, quartzo, podendo ter anfibólio ou algum outro mineral, ela vai ser um xisto. Se ela tiver alguma mica, anfibólio e principalmente feldespatos e quartzo e tiver a granulometria grossa, ela vai ser designada gneiss. Se ela for constituída essencialmente por anfibólios, feldespatos e quartzo e tiver granulometria média ou grossa, ela vai ser um anfibolito. Independente da composição mineralógica, as rochas não foliadas são designadas de Hornfels. Quartzito é o nome dado às rochas constituídas essencialmente por quartzo, independente se ela tem foliação ou se ela não tem foliação. Mármore é a rocha metamórfica constituída essencialmente por carbonatos, em especial a calcita e a dolomita, podendo conter outros minerais como granada, anfibólio. E serpentinito é a rocha metamórfica constituída essencialmente por serpentina. Ok? Eu vou agora apresentar para vocês uma outra maneira de visualizar a nomenclatura das rochas ou a classificação das rochas metamórficas com base na textura e na estrutura. Essa tabela é para entender a Terra e eu coloquei essas linhas simplesmente para facilitar a visualização. Então a gente tem a mesma separação que tínhamos antes, na figura anterior, né? Onde a gente tem rochas de textura foliada e não foliada. O nome da rocha metamórfica, estão aí descritos: ardósia, filito, xisto, gneiss, anfibolito, migmatito, mármore, quartzito, xisto, hornfels e antracito, os minerais típicos de cada uma dessas rochas, o grau metamórfico delas, as características mais comuns, né, tipo de cor, foliação, não tem foliação, né, e o material parental. Então, eu sugiro que vocês observem com um pouquinho mais de cautela, né, essa tabela, vejam com qual dessas duas propostas vocês se identificam mais, né, mas eu gostaria de destacar nessa aqui exatamente o antracito, que é uma rocha não foliada proveniente do metamorfismo de alto grau da rocha sedimentar, que é o carvão mineral. Por fim, deixo aqui para vocês um exercício de fixação, né, para que vocês façam e depois tiramos as dúvidas. Obrigada, gente. Até a próxima.